Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá e as pesquisas continuam, trazendo aqui aquelas novidades que são tão legais, que a gente adora. São novidades antigas, novidades velhas. Essa aqui, porque a gente desenterra essas histórias, cara, que estão escondidas nas bibliotecas, né, nos livros, nas revistas, nas publicações, nos artigos, nas crônicas. Aliás, falando em crônica, né, a gente tem ainda o Rubem Braga para trazer de volta, que são milhares de crônicas maravilhosas, né? Que são aqueles contos do dia a dia, das coisas que a gente se lembra, que a gente viu, que é tão bacana, né? Eu adoro crônicas, como A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, né? Eu acredito que ali tem muita coisa que é real. O pessoal fala que é conto, eu acho que não, acho que é crônica. Mas vamos lá. Aqui, gente, tem essa matéria da revista O Cruzeiro. Outro dia eu cometi um equívoco aqui, gente, falando da revista O Cruzeiro, que na verdade não era no Cruzeiro, quando eu fiz o vídeo sexta-feira sobre o Motel Clube de Santa Mônica, em Guarapari, e eu falei revista O Cruzeiro, ou Manchete, não me lembro, mas não é nenhuma das duas. Eu tenho até que trocar aqui. Na verdade é da revista A Cigarra, que é uma revista paulista, concorrente, né, da revista O Cruzeiro, da revista Manchete, colorida, bonita, com aquelas fotos lindas. Toda vez que a gente vê uma revista assim, desse jeito que está aqui, ó, com aquelas fotos enormes, né, com muito colorido e tal, a gente fica achando que é O Cruzeiro ou é Manchete, mas aí que você se dá mal, porque haviam concorrentes, né, de revistas concorrentes maravilhosas em outros estados do Brasil, como em São Paulo, a revista A Cigarra, e eu peço desculpas aí pelo erro. A gente não volta para regravar o vídeo, né, que não fica legal, a gente faz meio que ao vivo aqui, então o pau come, e às vezes a gente comete uns enganos mesmo. Mas aqui, Tostão, craque da seleção brasileira, né, ele esteve no Espírito Santo a convite do Carlos Imperial e de outros amigos, Roberto Carlos, né, e Rubem Braga e tal, e ficou em Marataízes. Tostão é atração em Marataízes, então ele estava lá com o Imperial, né? Estava de férias também, verão de 70, a Copa ia ser em junho, então ele aproveitou para fazer essa matéria. A presença de Tostão em Marataízes, onde chegou no último sábado para descansar, fez deste balneário o mais frequentado de todos que existem no Espírito Santo no fim de semana. Correu aquela galera para lá, fãs, né? E tudo, jornalistas e criançada que se amarra, né, em futebol. Tostão chegou a Cachoeiro de Itapemirim num táxi aéreo, em companhia de seus pais, irmãos e um médico oftalmologista, e logo em seguida embarcou para Marataízes, onde permanecerá até o dia 18, quando deverá ir para Guanabara receber o Golfinho de Ouro. Em fevereiro, o jogador voltará aos Estados Unidos para se submeter novamente a exames no olho esquerdo. O Tostão tinha um problema no olho esquerdo, e ele vivia em tratamento, um tratamento que não era fácil, mas ele bravamente conseguiu contornar. Marataízes é uma cidade do Espírito Santo, à beira de uma praia que impressiona por suas águas avermelhadas, altamente isoladas, da qual dizem maravilhas. Perdão, isoladas não, iodadas. Iodadas. As águas de Marataízes têm muito iodo, né? Essas águas do litoral capixaba, todo o litoral capixaba tem monazíticas, tórium e outros químicos, né, que ajudam na pele, na recuperação de articulações, etc. Outra característica de Marataízes é a assiduidade com quem aparecem artistas, jogadores de futebol e tal. Artistas do Rio, etc. Jogadores mineiros. Tostão, da seleção brasileira, e Carlos Imperial, que tem uma casa em Marataízes, Roberto Carlos também, Paulo Sérgio, cantor capixaba, também de Muqui. Muqui? Mimoso? Mimoso ou Muqui? Paulo Sérgio. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que foi um grande cantor, concorrente do Roberto Carlos, um maravilhoso cantor. Depois a gente faz um vídeo sobre o Paulo Sérgio. Todo mundo tinha casa em Marataízes, que na verdade é um balneário de Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro fica nas montanhas, né? É num vale, e
pessoal ia para Marataízes, que era praia, digamos assim. Como é Guarapari, para quem está em Vitória, né? Mais ou menos assim. Descansando, tomando muito banho de mar, naquele mar vermelho ouro, movimentou a cidade de Tostão. O Carlos Imperial todo mundo conhece, né, gente? Jornalista, articulista, político, apresentador de televisão, radialista, músico, teve banda. Foi o primeiro cara que saiu de Cachoeiro para o Rio, artista que saiu para o Rio de Janeiro, né? E depois levou o Roberto, juntou o Erasmo Carlos com o Tim Maia. Foi ele que articulou toda aquela geração pré-Jovem Guarda que desagou na Jovem Guarda. Muito doido também, tá? Muito maluco. Nosso papo fixou principalmente no assunto futebol, depois do sorteio das chaves realizado na cidade do México, já antevendo a Copa de 70. Tostão desatou a língua e começou a falar sobre as chaves estabelecidas. Quem fala isso é Carlos Imperial. Foi ele que conversou com o Tostão. Vocês estão vendo a foto aí, né? Tá lá uma baleeira ali atrás dos dois na praia, em Marataízes. Ó. Tá vendo? Ó, que legal. Aí tá toda a matéria. Aí tem as fotos aqui. Vamos deixar aqui nas fotos. Aí, gente, sem dúvida nenhuma delas é a mais difícil. Tostão com relação às chaves da Copa do México. A Romênia está cheia de moral e apontada como uma possível surpresa. Os tchecos são nossos velhos rivais. Sabem como nós jogamos, mas também sabemos como eles jogam. Você vê que a gente fica achando, né? Nos anos 70 o pessoal jogava um futebol mais um futebol arte, sem técnica. Pô, papo furado, gente. O pessoal já estudava pra caramba isso aí. Quanto à Inglaterra, fora de Wembley, sempre fez feio. Só sabe jogar em casa. Ó. Ai, 66 deu problema, né? A Inglaterra foi campeã do mundo. Não tenho medo da Inglaterra fora de Wembley. Respeito-a, mas não a temo. Tostão relata. Tostão que tá falando. A nossa chave é estranha. Claro que está muito difícil, porque entre 4 concorrentes de gabarito, partindo do princípio que a Romênia vai confirmar as dificuldades que ofereceu a seus adversários nas eliminatórias, sobrarão apenas 2. Bom, claro, né? São 4, menos a Romênia, 2. Apesar disso, embora correndo o risco de parecer contraditório, eu acho que caímos numa chave excelente. É fácil explicar. Pessoalmente, eu prefiro jogar contra o melhor time da Europa do que contra os sul-americanos. É só o fato de não ter sul-americano na nossa chave já é bom demais, já está tranquilo. O Saldanha, aí ele fala, porque a matéria, o título da matéria é O João Sabe o que Faz. O técnico da seleção brasileira de 70, até essa época, era João Saldanha. Jornalista, né? Não era o Zagallo não, tá, gente? O Zagallo estava fora aí por enquanto. Pelé já estava cotado, ia participar da Copa. Aí o Zagallo não queria levar o Pelé, não, João Saldanha não queria levar o Pelé. Aí o presidente Emílio Garrastazu Médici fez uma pressão, porque Pelé tinha que ir para a Copa. Caramba, que confusão, né? Aí o João teve que sair. O João saiu e entrou o Zagallo. O João sabe o que faz, diz o Tostão para o Carlos Imperial. Também li essas declarações, mas apesar delas estou muito confiante. Aí ele continua, por mim estou pronto para entrar na Copa, mas falta aí no exame final que farei em Houston, no Texas, onde eu embarco no dia 30 de janeiro. Ele chegou em Cachoeiro dia 18 de janeiro, então ele ia ficar lá uns 15 dias e ia depois zarpar para os Estados Unidos para ver o olho dele que estava em tratamento. Diante dos últimos relatórios médicos, não custará nada esperar mais uma semanazinha para eu estar bem, segundo disse aqui o Tostão. Afinal de contas, eu volto antes do Carnaval com a palavra final do Dr. Roberto Abdala de Moura. No Carnaval, aliás, espero ir ao baile do Municipal para te ver de salto alto em sua libélula deslumbrada. O Carlos Imperial, nessa época, estava desfilando fantasia, desfile é fantasia. Aqueles desfiles maravilhosos, tinha o Wilza Carla, o Clóvis Bornai. Ele também, durante esse período, estava desfilando. E ele saiu no tal do abacaxi psicodélico, no carnaval anterior, que é uma fábula lá do La Fontaine, e ele perdeu porque não sabia desfilar. Aí ele foi estudar
balé na Socila para aprender a andar na passarela. Ele foi para a Socila com a professora Maria Augusta para ver se ele desfilava melhor, botando plumas e paetês e tal. Bicho, o Carlos Imperial era uma figura, cara. E estava lançando um livro nessa época, o Imperial, e disse que o livro dele ia vender tanto, ia fazer tanto sucesso, ia ser tão erudito, que ele ia ser convidado para a Academia Brasileira de Letras. Aí o Tostão continua. Depois de me chamar de maior cara de pau do mundo, por conta das fantasias do desfile carnavalesco, né? Tostão viu o assunto voltar ao futebol. Ando empolgado com a perspectiva próxima da Copa do México e as esperanças renascidas de que o Brasil traga o caneco de novo. Aí, né, ele fez uma previsão que acabou se concretizando, graças a Deus, né? Aquela Copa foi sensacional, a Copa de 70, acho que foi a maior Copa de todos os tempos, né? E como o Tostão tem sido um dos fatores básicos para o renascimento dessas esperanças, quis saber ele, Tostão, se ele ia mesmo trazer a Copa. Aí Tostão, se o olho não atrapalhar, ele tinha um problema no olho esquerdo, como eu espero, e o meu pé corresponder, eu acho que eu vou ajudar muito. Não vejo por que as possibilidades do Brasil não serem maiores, em princípio, do que as dos outros. O Brasil, nessa época, realmente estava com um selecionado sensacional, né? Tinha jogador demais. Tinha muito craque no Brasil para colocar na seleção brasileira de 70, gente. Era uma dificuldade tremenda, né? Todo mundo tem grandes dificuldades para formar uma seleção, mas o Brasil, o problema é diferente. O Brasil poderia, sem dúvida nenhuma, formar 4 ou 5 scratches ótimos. Olha só, segundo o Tostão, que sempre foi um cara inteligente, um cara, né, de outro gabarito. Ele não era simplesmente um jogador de futebol, né? Com um simples clube como o Cruzeiro, por exemplo, eu posso exemplificar a coisa. O Cruzeiro sempre jogou baseado no tripé, fazíamos Dirceu, Piazza e eu. Os pontas abriram para possibilitar mais uma jogada nossa quando a coisa estivesse fechada. Na frente, o Evaldo fazia um trabalho que ninguém faz como ele, correr paralelo à linha da grande área, levando os backs com ele. Aí ele fala do time do Cruzeiro, fala do Piazza, fala dos jogadores todos que poderiam acompanhá-lo na seleção brasileira, mas poucos foram. Na verdade, os times do Rio de Janeiro é que compuseram mais a Copa de 70, o Rivelino, né? Minas e Rio de Janeiro e um ou outro jogador de São Paulo. O Rio de Janeiro nessa época dominava o futebol brasileiro, né? Não era como é hoje. Aí ele vai falando aqui, se existe um cara que eu não queria ser, é o João Saldanha, que era o técnico da seleção nessa época, antes da entrada do Zagallo. Quando vejo Rivelino, Toninho, Dirceu, Rogério, Paulo César, o Caju e outros estraçalhando, tenho pena do João. Estraçalhando seria, né, bombando, né, jogando pra caramba. Como é que ele vai deixar esses cobras na reserva? Isso sem falar no Zé Carlos, que está inventando. São todas gírias da década de 70, né? Mas o Zé Carlos só vai se você não puder ir, perguntou o Carlos Imperial para o Tostão. Mas é que eu vou mesmo, e deixar o Zé Carlos fora da seleção vai ser duro. É preciso todo brasileiro ver como é difícil a posição do João Saldanha para escalar essa seleção de 1970. E depois a história mudou completamente, Saldanha saiu. Saldanha também era muito doido, né? Falava muito, era muito agressivo, assim como o Imperial também era. Nessa época, algumas personalidades no Brasil eram muito assim, muito aguerridas, agressivos, né? Falavam na cara, como Carlos Lacerda, jornalista famoso, né? Governador na Guanabara, falava na cara e pronto, acabou. Hoje em dia as coisas não são mais assim, né? Tá tudo muito pasteurizado, mas nessa época os caras diziam mesmo na lata o que tinha que ser dito e pronto, acabou. É isso aí. E essa linda bola, gente? Olha que bola linda de couro, costurada à mão. Coisa de doido, né? Tá aí. Na foto estão Tostão e Carlos Imperial caminhando pela praia de Marataízes, né? Essa matéria chama-se Carlos Imperial Entrevista Tostão. O João sabe o que faz, de 1970, janeiro de 70, quando o Tostão estava passando uns dias de férias em Marataízes, antes de voar para Houston, no Texas, para uma nova bateria de exames do seu olho esquerdo. É isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo essas novidades. O vídeo anterior foi sobre Garrincha em Guarapari, em 63.
se preparando para o Campeonato Brasileiro e já antevendo a Copa de 66, que acabou não dando certo para o Brasil. Então, gente, valeu, muito obrigado. Deixa um like aí, compartilha nosso canal, esse é o Memória Capixaba. O repositório principal, onde estão fotos, essas pesquisas todas, é no Facebook. Então você entra lá no Facebook, já estamos com quase 100 mil seguidores no Facebook, um milagre, né? Que eu digo sempre que a história do Espírito Santo acho que só interessa a nós mesmos, né? Porque, infelizmente, o Brasil não se interessa pelo Espírito Santo. Mas vamos mudar essa história. Valeu, gente, obrigado, um abraço e até a próxima, né? Vamos lá. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.